Começa agora mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é a amizade que o agro proporciona. E para isso, temos aqui um convidado, Carlos Henrique Furtado. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos aqui bater um belo papo. É isso aí. E também ao meu lado, Walter Celani Júnior. Olá. Tudo bom? Bom demais da conta, ainda mais com o Furtado aqui para poder contar a história pra gente e a experiência de vida dele. Muito interessante. É isso aí. Vamos começar então do começo, Furtado. Sim. Como é que o agro entrou na sua vida? Da onde surgiu o Furtado dentro do agronegócio? Bom, eu sou descendente de uma família de agricultores. Nasci numa fazenda. Até os 7, 8 anos de idade, meu pai mudou de atividade, saiu do café, entrou para o gado. Aí, aquela época, Pasto já era bem mais longe da cidade que a gente morava e nos restou acompanhar essa atividade durante as férias, enquanto a gente ia estudando, até ficar jovem. E aí, família muito grande, você não podia ficar dependendo desse agro do papai. Uhum. Então a gente foi se virar, estudar e desenvolver a própria carreira, vamos dizer assim. Isso aí você fala, você estudou, mas você não estudou nada relacionado ao agro. Você formou em que? Você é formado em quê? Não. Eu, inicialmente, para teste, para conhecer como é que era um vestibular, eu fiz um vestibular aqui na segunda turma da FAMEMA e entrei. Pior foi isso, que eu passei. Mas eu não tive condições de continuar. Por quê? Nós éramos em casa em 8. Tinha uma turma que estudava de manhã em Marília, outra turma estudava à tarde em Marília. Tinha uma turma que estudava cedo em Garça, outra turma estudava à tarde em Garça. E eu, além de tudo isso, à noite ainda fazia um colégio comercial em Veracruz. Tá. Bom, por que eu não continuei essa coisa da FAMEMA? Porque na época a FAMEMA era paga e ela custava, eu lembro até hoje, $3.000 por mês. Nossa Então, Senhora. você imagina você com 8 querendo estudar, se todo mundo entrasse nessa escola, né? Bom, aí eu fui trabalhar. Me apareceu uma oportunidade de um concurso para ser técnico numa empresa de comunicações, na época, antiga CTB. Eu falei, vamos experimentar. É um negócio que nunca fiz ideia como era tal. E eu fui fazer o concurso e entrei. Entrei, fui admitido e trabalhei, fiz uma carreira até gostosa na época, a ponto de que eu trabalhava longe de casa e andando dentro do estado de São Paulo, e até que um belo dia me convidaram para vir chefiar a parte técnica na região de Marília. Uhum. E aqui eu me casei. Um ano de casado, eu achei que aquilo tudo era pouco. Minha escola parada, eu não tinha continuado. Certo. Apesar de que tinha feito já faculdade, fiz administração, fiz ciências naturais. Aí depois de um ano de casado aqui, morando aqui em Marília, minha mulher no segundo ano de faculdade, abelhudamente ou inesperadamente eu resolvi fazer um vestibular na USP, São Paulo, para fazer uma pós-graduação. Uhum. E fui lá, fiz e entrei. E agora, como é que eu faço para estudar? Era São Paulo. Uhum. Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu falei, bom, o objetivo maior eu consegui, que era ver se eu era um cara habilitado a isso aí. E resolvi fazer a matrícula, porque a aula mesmo ia começar uns 40 dias depois. Tal. Quando eu passei por São Paulo de novo, falei, vou lá fazer essa matrícula, cheguei no pessoal, no que eu cheguei com o material para fazer a matrícula, tinha lá um convite para mim trabalhar na Federação do Comércio, Tá. em São Paulo. Na hora eu saí dali, fui para a federação e saí da federação empregado.
Então, veja só. Nesse trabalho, eu fiquei um ano também. A gente desenvolvia o grupinho que eu trabalhava lá. Esse grupo chamava PRODEC, que era Programa de Desenvolvimento da Pequena e Média Empresa Comercial, que foi o precursor do hoje Sebrae no Brasil. Interessante. Entendeu? E desenvolvemos muita pesquisa pelo interior do estado, aprendendo também muita coisa, conhecendo melhor o empresário, o humilde empresário, o grande empresário, aquele formado, aquela coisa toda. No final de um ano, houve uma sessão plenária do Centro do Comércio lá, em que empresários e tal participavam para ver os resultados, o que o Centro do Comércio fez durante esse ano e tal. E nessa plenária, eu fui fazer uma apresentação do trabalho que eu desenvolvi naquele ano que eu estava lá. Certo. E na hora, terminou a reunião, aquela coisa toda, fiz a minha palestrinha lá, mostrei o que a gente tinha feito. Na hora do regabof, todo mundo ali tomando seus aperitivos e tinha lá o seu salgado. Um empresário chegou em mim, me apresentou, me deu um cartão, falou assim, a hora que você puder, me faça uma visitinha. Tá bom, a hora que eu tiver uma disponibilidade, eu telefono para o senhor e eu faço questão. Porque eu estava ávido também por conhecer pessoas. Sim. Porque eu entrei por um mundo, né? Eu estava num mundo que só tinha eu de conhecido, porque São Paulo, né? Aí, quando deu a chance de eu ir conversar com esse empresário, eu fui convidado a trabalhar na empresa deles lá, uma multinacional de origem inglesa, que tinha vários setores da química aqui no Brasil. Bom, Qual que era essa empresa? ICI, Imperial Chemical Industries, conhecida aqui no Brasil como Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Brasil. É isso aí. ICI. E ela, de origem inglesa, fui trabalhar lá na área administrativa. E gostei muito da época que eu trabalhei lá, que uma das coisas que eu fazia era apoio ao pessoal de engenharia e ao pessoal de planejamento e ao pessoal de desenvolvimento de cada um dos setores na implantação de indústrias. Então, essa indústria, essa empresa, na época estava iniciando ou meio caminho de uma grande indústria voltada para a agricultura. E eu trabalhei junto com os coordenadores na construção dessa indústria e tal. E depois passei a exercer uma função de apoio aos setores comerciais da empresa, quando tinha um evento em Salvador, na Bahia, quando tinha um evento em Campo Grande, no Mato Grosso, quando tinha evento no Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, Brasil inteiro. E especificamente na área agrícola. Tá. Tá? Então aí chegou a hora que você voltou agora, aí você está começando a voltar para a área agrícola. A gente tinha um tino, vamos dizer assim. Quando eu estava lá no Centro do Comércio e que eu fui conhecendo os hábitos, os costumes, a cultura do comerciante, pequeno comerciante principalmente, quando eu comecei a ter o contato com o pessoal de área agrícola, já era um pessoal mais do meu meio, certo? Já o linguajar, já o vocabulário, já tudo isso. Então foi uma facilidade. A posteriori, depois de 6 anos aí nesse trabalho, eu recebi um convite e fui trabalhar com uma outra empresa que é um pessoal italianos. E eles tinham negócios aqui no Brasil que era fazer isso que os bancos de investimento fazem hoje. Pegar recursos lá de fora, trazer e investir no agro aqui no Brasil. Certo. Entendeu? E eu fiz esse trabalho andando o mundo afora aí durante 2 anos. Fazia o meu peão exterior em Milão, na Itália, mas andava,
Europa toda, trazendo esses recursos, trazendo esses investimentos. E, claro, aquilo que eu já falei lá no começo, ávido por conhecer pessoas, ávido por manter relacionamento, ávido para conhecer diferentes culturas, apesar de que eu já havia estado na Inglaterra, a serviço da ICI e tal. Esses contatos todos eu tenho até hoje. Todos esses contatos. Eu devo ter uns... Meu network, não sei, não vou contar. Mas devo ter uns 3.000 contatos registrados, dos quais eu garanto que 70%, qualquer um deles, se eu sair procurando agora, eu encontro. Entendeu? Por quê? Porque a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente troca uma correspondência. Então foi... Aí você foi para essa... E como é que surgiu a CHF? Não, aí surgiu o seguinte. Sal mineral. Aí surgiu o seguinte, que quando eu estava com esse pessoal italiano, chegou um determinado momento, ela era muito alvissareiro, muito promissor o trabalho e tal, só que não era aquilo que eu queria, o ambiente não era o que eu queria. Eu tinha feito um pós na Fundação Getúlio Vargas sobre comércio exterior, e lá tinha uma matéria que era o seguinte: viagem ao exterior. Então, eu diria que o mote dessa matéria lá era o seguinte: não pensa que viagem de negócio para o exterior é um passeio. Uhum. Esqueça. E, de fato, era um negócio muito, muito, muito... Chato mesmo, monótono. chato, cansativo, estressante e tudo mais. Aí, um belo dia, e nessa época eu morava em Santos. Aí, um dia, véspera de feriadão de Corpus Christi, se não me falha, meados de 81, 82, eu ia subindo a Serra de Santos, não tinha imigrantes ainda. Um determinado momento, precisei parar o carro, minha mulher e tal, e era um dia bonito, um sol assim, eu olhei lá embaixo, falei, mas essa Baixada Santista é bonita, né? Minha mulher falou assim: aproveita de ver isso comigo agora, porque comigo nunca mais você vai ver essa imagem. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu estou indo para Marília hoje, eu não volto aqui para Santos. De fato, ela tinha lá suas razões. Ela ficou isolada da família. Você viajando muito. E um casal de crianças pequenos, dava trabalho, não se acostumaram com a pressão atmosférica de Santos, viviam com as gargantas irritadas, os narizes entupidos e tal. Aí, no meio do caminho, vindo para cá, eu falei assim, escuta, repensando aquilo que você me falou, você está afim de voltar para Marília e a gente começar da estaca zero? Ela falou assim, mas é o que nós vamos fazer. Eu falei, então tá bom. Deixei passar o feriado prolongado, voltei sozinho para Santos, cheguei lá, rasguei o contrato com a turma, falei, ó, não estou mais aqui. Eu voltei para cá, o pessoal da antiga ICI, antigo empregador, souberam disso e aquele mesmo senhor que me chamou para ir trabalhar na ICI, era um diretor, um cara muito versátil, um cara extremamente dinâmico, soube disso, me ligou, conseguiu falar comigo aqui em Marília, e pediu, falou assim, volte aqui que eu preciso falar com você. Tá bom. No que eu voltei lá, ele disse, Furtado, eu sei que você não quer mais a capital, eu sei que você não quer vir mais para cá, então nós vamos pedir, já que você vai ficar direto lá, abra o mercado veterinário da ICI no estado de São Paulo e Paraná, para nós. Então aí eu peitei bonito isso daí. Falei, eu vou porque... E de fato fiquei de 81, 82 até 1990 fazendo esse trabalho. Tinha um produto, a linha de produtos não era grande, mas eram extremamente técnicos, tá? Muito voltado à reprodução animal, que hoje está avançadíssima. Aquele principal produto nosso é o Ciozinho. Ciozinho. Lembra do Ciozinho? Famoso Ciozinho.
O Ciozinho era um produto inédito, era exclusivo, e eu desenvolvi esse trabalho para eles. Só que hoje eu não diria que você encontra produtos da ICI por aí, porque com o advento da globalização e tal, e a fusão de empresas, várias empresas se juntando e fazendo um nome novo, etc., eu não sei nem dizer que empresa estaria hoje vendendo o tal do Ciozinho. Eu não sou capaz de dizer. Eu não me lembro. Dá uma olhadinha. Google. Mas assim, tem o Ciozinho é um produto que tem até hoje. Né? Tem. Mas aí, tudo bem. Aí você falou que vendeu. Isso. E como é que a gente entra no sal mineral? Que ainda Aí não chegou. passou para nós. Veja bem. Chegou aquele momento em que essas fusões foram mudando os sistemas de trabalho, de venda, de escoamento de produtos. Eu pensei comigo, bom, não vou sair de Marília. Desculpa. Como eu tinha vários MSD. contatos. MSD. Merck Sharp Dome. Isso, Merck Sharp Dome. Era da Sharon Plow antes, né? Isso. Aí eu via nos clientes de quando eu abri esse mercado veterinário a presença dos vendedores de sal. Entendeu? Uhum. Aí fui convidado por uma empresa de Prudente para trabalhar com eles na disseminação do sal mineral deles. Só fiquei lá 1 ano ou 2, quando foi 1990, 92, por aí. Aí eu montei a indústriazinha de sal mineral aqui, para atender regionalmente. Por quê? Porque é um investimento pesado, volume de dinheiro necessário muito, muito alto. E eu não tinha capital disponível, então eu fui usar o meu crédito, que era único e tão somente meus relacionamentos. Tá? Comprando fosfato bicálcico, que é uma commodity caríssima, comprando cloreto de sódio, que é uma commodity barata, mas de frete muito caro, concorrências e tudo mais. Mas sobrevivemos. Só que chegou um momento que a pecuária deu uma balançadinha, já não era aquilo, ela teve um momento de baixa. E o momento de baixa dela estremecia. Uhum. E eu falei, não vou mais me estressar com esses momentos de baixa. E mudei de alternativa. Como eu sempre me achei, vamos dizer assim, com capacidade para aprender coisas novas, aí fui trabalhar com uma coisa que me interessou porque ia muito de encontro ao meu hobby, que é uma mecânica. Aí eu fui trabalhar com a indústria fabricante de equipamentos. Tá. Aí fui avançar outro negócio no agro. O que é? Fui atender as usinas de produção de açúcar e álcool com equipamentos. E eu visitei, na época, eram 215 usinas no Brasil todo. As do Sudeste, Leste e Centro-Oeste eu visitei todas. Só não visitei as indústrias lá do Nordeste. Visitei todas. Então, em cada uma delas você tinha o pessoal comercial, você tinha comercial de compra, comercial de venda, você tinha engenharia, você tinha manutenção, você tinha... Então, todos esses contatos a gente tem até hoje. E aí, eu não consigo fazer uma viagem daqui a São Paulo, por exemplo, se eu parar num paradouro qualquer para tomar um lanche, tomar um café, alguém grita meu nome. E eu vou ver que aquele cara era meu conhecido lá do Paraná, não sei de onde. Outro dia encontrei um criador de cavalo, fazia anos que eu não via. Parei por acaso num paradouro que não é de meu hábito, do meu costume parar. Vi ele lá, ele me reconheceu de longe, eu vi a pessoa. Então, veja bem, em qualquer lugar que eu cair hoje, se eu puxar meu network e precisar de uma ajuda, tem alguém a menos de 50 quilômetros no Brasil.
Bom demais. Isso aí é uma coisa interessante que a gente observa duas coisas na história comprida aí do Furtado, né? Que não falou tudo ainda, É. mas vamos lá. Que você vê a questão do empreendedorismo. Por quê? Quando saiu daqui, foi lá para Santos, tal. Não tinha trabalho, foi lá arriscar para fazer algum trabalho. Saiu de Santos, falou assim, não, vamos voltar para Marília e começar do zero. Então, começa do zero de novo. E tem vários começar do zero. Aí foi trabalhar com esse aí, vendendo produto. Começa agora fazendo sal mineral. Então, assim, esse é um negócio interessante. E usando sempre o network, As relações. né? Sim. As relações Sim. como negócio. E aí, eu sei que a gente tinha, que você falando do seu hobby, que é o que você tem hoje de hobby. De hobby. E, porém, isso daí também hoje é um meio de vida, né? Virou um hobby, mas é um meio de vida. negócio. É um negócio. É aquele tipo da coisa assim, que aconteceu assim, sem querer, querendo. E eu lembro como foi esse sem querer querendo, que você falou, vamos fazer. Nós estávamos no comecinho do MF Rural, Sim, né? sim, Aí eu acho que o seu anúncio foi um dos primeiros anúncios que tem lá, sim. que ele resolveu colocar um anúncio por colocar. Colocar para dar uma força. Isso. Como é que foi? Aí você No botou lá e aí? Então, aí, com relação a esse hobby, um vê, quer, o outro vê, quer, o outro vê, quer dizer, aquele negócio do boca a boca. Chegou um momento que eu resolvi fazer um plano de industrialização dele, um plano para fazer o equipamento. Por quê? Falei, porque pensei comigo. Falei, montar indústria eu não vou mesmo, não vou fazer uma indústria disso aqui. Primeiro porque é um produto que você considerar, for analisar bem, ele é um supérfluo daqueles, né? E eu diria, envolve custo, não é para qualquer um, vamos dizer assim. O cara tem que estar disposto a comprar. Só que aí eu fiz um plano de industrialização dele para que ele fosse feito de forma terceirizada. Tudo terceirizado. Não, mas eu tô. E aí pusemos o anúncio. É, isso. Mas antes você pôs o anúncio, você não tinha feito o plano, não. Isso, mas aí Você não eu tinha, nem sabia o que ia virar, né? Eu precisei fazer esse plano porque começou a aparecer. E gozado, com relação a esse produto, um dia conversando com uma pessoa, um industrial, e como se a gente estivesse batendo esse papo aqui hoje, ele contando a história dele, eu contando a minha, ele falou assim para mim, não se iluda com isso, não, hein? Isso aí não vai te dar camisa. Eu falei, não, mas não é esse o objetivo. Para camisa eu tenho outras atividades, vou tentando outras coisas. Eu não posso esperar que isso seja a fonte das minhas rendas. Muito bem. Aí ele ficou lá no site. Está lá até hoje. E não precisa dizer que TTT tem alguém procurando, entrando, comprando, adquirindo. E eu mantenho um estoquezinho pulmão, vamos dizer assim, para que você tenha uma entrega imediata para quem procura, porque o atendimento é tudo, né? Agora, esse hobby virou um negócio interessante que 70% do pessoal que adquire isso aí, adquire ele como ferramenta para o meio de vida dele. Isso que eu achei. É o cara que faz festas em fim de semana, vai atender um evento especial qualquer, entendeu? E isso daí, eu tenho pessoal que vive disso, mas que é bancário, que é frentista de posto de gasolina, que é professor. Mas até agora nós não falamos o que é o produto. É um produto de fazer o churrasco do porco no rolete. Fazer o porco no rolete. Porco no rolete. Agora vem cá, esses assuntos de porco no rolete e tal, eu sei que teve muita história legal nisso daí. Conta alguma coisa que foi assim interessante quando você foi entregar um produto. Pode ser até alguma coisa que Engraçada, curiosa. Exato. Sobre isso, quando você vai dessas pessoas que acabam comprando seu produto lá no site MF Rural. Então, o que eu acho interessante é o seguinte. Primeiro, muitas unidades aí, Brasil afora,
Eu tive isso de quantos anos para cá? Uns 15 anos para cá. Eu tive que fazer revisão ou consertar 1% dos equipamentos, sabe? Por quê? Porque é muito bem feito, funciona bem, as instruções de uso são muito boas, tal. Esse é um detalhe interessantíssimo. Ontem, por exemplo, uma pessoa fez um contato comigo, dizendo, olha, não sei se estou no Zap certo, mas eu comprei um equipamento assim, assim, assado, de uma pessoa muito atenciosa, tititi, tal, 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 e deu uma pane aqui no equipamento. Isso ontem. Aí eu fui identificar pelo número, a pessoa tinha adquirido esse equipamento há 11 anos atrás. Quer dizer, é fazedor de festa. Então eu diria, no mínimo uma vez, um fim de semana por mês, ele usa esse equipamento. Agora, em 11 anos, Vixe, não, tá. certo? São 100 vezes. Ela funcionou no mínimo 700 horas. Entendeu? E aí, tá bom. Me faça um videozinho assim, 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 assado, manda aqui para mim. Mandou, papapá. Em 40 minutos a máquina dele estava consertada. Entendeu? Então é interessante essas coisas. Outro caso interessante, recente agora, questão de 15, 20 dias atrás, em Cuiabá, levei um equipamento e a pessoa perguntou para mim quanto eu queria receber dele para levar o equipamento lá, porque ele queria me conhecer. E eu fui levar. Aí a gente conversando, a primeira coisa que eu perguntei para ele, por que o senhor comprou de mim? Ele falou assim, porque eu tive referência de um primo lá em Trindade, em Goiás, teve o outro rapaz que eu conheci lá do buffet do Alex em Belo Horizonte, que havia me falado com não sei quem lá do Paraná. Ótimo, então tá bom. Então veja só, eu não fui pedir para ninguém me dar referência. Essas referências vêm vindo. Então a gente tem que ter esses caras como amigo. Mas, Furtado, nós já ouvimos muita história do Furtado interessante. Eu quero história interessante, mas interessante, meu. Por exemplo, você conheceu muita fazenda, muita propriedade rural, viajou muito, Mato Grosso, quando Mato Grosso não tinha nem estrada para andar. Sim, Essas coisas, muito sertão. essas particularidades que eu acho que são interessantes, né, Roberto? A gente poder saber como é que foi, por que é um espírito aventureiro, é por gostar, por que você ia nessas viagens? Não, na verdade, junta a disposição, junta a coragem de ir, junta a necessidade de ir, e o bom senso também, você não meter a cara num lugar que você possa correr algum tipo de risco, né? Até mesmo risco de vida. Mas abrimos muita porteira. Abri muita porteira. Pior do que abrir muita porteira é eu ter aberto muito cochete por aí. Entendeu? Aqueles que você põe o ombro assim. E já cheguei a pernoitar em acesso a fazendas, a pernoitar dentro do carro, no meio da mata, preso no areião. Atolar no seco. Atolado no seco. E como é que eu vou sair daqui para ir procurar o recurso que eu sabia que estava a 3.000 metros de mim? Mas tinha onça também, né? E a onça. Isso aí aconteceu, certo? Esses perigos Isso aí foi aconteceram. lá naquele do Tiquira, aconteceu isso com você lá? No Tiquira aconteceu Tiquira, né? isso comigo. Eu saí da vila de madrugadinha para chegar bem cedo na fazenda. E quando foi 4 horas da manhã, atolei a caminhonete no seco, lá no areião. Eu falei, não vou sair de dentro da caminhonete, não. Eu sabia que já estava para chegar na beira do rio ali, que tinha a casinha do rapaz, que a gente sempre teve junto lá. Falei, mas não vou descer a pé aqui, não. Então tive que esperar o dia clarear, entendeu? Não adiantava andar armado ali. O que eu ia fazer com o revólver na mão? Me aparece uma onça.
Se aparece uma onça, eu até podia quebrar o galho. E se aparece duas? Então, é esse o... Não, mas esse revólver que era garrucha, só tinha Ah, uma era bala. mais ou menos, era mais ou menos, era mais Não, ou menos. você só vê o tapa nas costas, você nem vê a onça chegando, né? Mas ali, esse negócio de Tiquira, eu também uma vez, saindo da fazenda lá de Tiquira, que era do Serafim Meneghel. Serafim Meneghel, que eu também trabalhei lá um tempo fazendo palpação de gado e tal. Também saiu o Luizinho, saímos à noite, 6 horas, falei, vou adiantar que eu vou terminar o serviço, vou embora, vou pra Tiquira. E meu carro aconteceu a mesma coisa. Mas eu tinha um golzinho, não tinha nem caminhonete. 7 horas da noite. Nós estávamos aí já estávamos 10 quilômetros lá da sede e pra frente tinha mais 30, né? Eu falei, Luiz, e agora? Vou voltar. Eu não vou. É à noite. Ele falou, vamos tentar fazer. Tá aí. Ele, coitado, foi fazer lá na roda aquela Sim. areia, ficou tudo. É, E nós dois dormimos dentro do carro. Até 6 horas da manhã, um cara passou de caminhonete e puxou, né? Só deu um totozinho assim, era pouquinha coisa, né? Mas então, você ali veja bem, Tiquira é um. quando eu falei naquele estágio que eu fui oferecer equipamentos mecânicos e equipamentos técnicos, vamos dizer assim, para usinas de açúcar e álcool, papeleiras e tudo mais, a gente vai fazendo contatos. E a gente sabe que uma usina só existe porque existe um produtor rural atrás lá para garantir a produção dela, né? Sim. Então era mais uma corrente de gente para a gente ter contatos. A posteriori, parei com isso daí e por essa série de contatos e tal, uma vez o MF Rural me convidou, falou, escuta, faz esse trabalho aqui pra gente e tal, e a gente desenvolveu um trabalho junto ao MF Rural também, sempre fazendo contatos. Agora, nesse trabalho do MF Rural, eu me lembro que das revendas de tratores, de tudo quanto é marca aqui do Brasil, e as lojas multimarcas e tal, eu tenho tudo cadastrado lá, dá mais de 600 unidades. Só nessa área. Visitadas, né? Visitadas fisicamente, com tudo isso registrado, indo pessoalmente lá em queria lembrar o nome da cidade lá no Maranhão. No Maranhão, Luiz Eduardo Magalhães Barreiras, e vem descendo Tocantins, Goiás e tal, até chegar em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, se alguém me desse um susto lá que eu precisasse sair correndo, eu já estava dentro do Uruguai. Né? Então, esses contatos todos, chegou um determinado momento, nós tivemos alguns traumas dentro de casa, com um acidente familiar e tal, e mais ultimamente, também por uma questão de saúde e tal, eu resolvi tirar o pé do breque, mas tirar de vez mesmo e fazer um acompanhamento junto com a minha esposa, que tinha detectado lá um câncer, de cirurgia, aquela coisa toda, fiquei quieto. Mas é um quieto que você não consegue ficar quieto por causa do quê? Por causa dessa network. Porque ninguém está sabendo das notícias e me procuram. Então isso daí tem sido extremamente importante. É o que me faz manter a atividade. Manter a atividade. A sanidade. E manter manter a atividade e garantir a atividade também. Você precisa ganhar, porque não é porque você está velho, que você aposentou, que você não precisa ganhar, não. Precisa ganhar. Entendeu? Brasil, você precisa ganhar. Então, hoje, por exemplo, aconteceu. Alguém me ligou dizendo que tinha lá um estúpido estoque de maravilhas. O que ele fazia com aquilo, para onde é que ele podia mandar e tal. Falei assim, você tem que vender para quem tem caldeira grande. Aí eu liguei para uma usina, contatos antigos, lá de 2008, 2007, 2010. Liguei, não, me interessa sim. Vou procurar, vou mandar alguém lá ver. Pode ir lá ver, entendeu? Outro me ligou ontem também,
Olha, eu preciso lá tratar do meu gado, eu preciso de um equipamento assim, 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 assado. O cara é do norte do estado de São Paulo. Então, além da gente procurar, a gente procura e localiza bem próximo da pessoa. Olha como é que é interessante isso aí, né? Que a gente sabe quem é quem. Ô Furtado, agora, quer dizer, você acha que isso aí seria possível sem o agro? Você manter essa atividade sua, se manter ativo, se manter ganhando, seria possível sem o agro? O agro é diferente, possibilita que você tenha várias frentes para trabalhar? Veja, essas várias frentes da gente trabalhar, eu diria, não é só o agro. Primeiro vai da versatilidade, graças a Deus, sabe? Eu só não vendi equipamento médico e remédio humano. Mas se precisar vender ser um vendedor de avião, eu rapidamente vou aprender a vender avião. Tem que ser assim, certo? Tem tantos casos aí da pessoa que desistiu de ser caminhoneiro para ser pasteleiro e que está super feliz da vida. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer, ele se cansou disso aqui, ou perdeu as chances aqui e se virou para outro lado. Isso aí a gente tem inúmeros casos de exemplos disso daí. Então, não é só o agro. Eu acho que quando você forma um network desse, você forma ele em todos os setores que você precisa. Entendeu? Então, Mas eu falo assim, porque o agro é uma coisa que a gente fala, você faz o conhecimento, o network e tal. Só que o que eu sinto muito no agro é ali a gente consegue fazer umas amizades muito boas. sim, Isso, que são amizades duradouras, Sim, porque sim. o São produtor mais rural sinceras. Exato, esse é o ponto. São mais Perfeito. sinceras, Esse é o isso é ponto. uma verdade. E você leva aquilo para sempre, né? Claro. A gente claro. tem... Eu, indo por lado de Campo Grande aqui recentemente, também, a tal história que eu já falei anteriormente. Parei num canto, encontrei o peão na fazenda do amigo. E o peão estava ali, o que você precisa, o que você está fazendo? Seu cão, ele estava aquela alegria do encontro. E ele falou assim, não, eu estou aqui esperando uma condução porque estou indo para Campo Grande. Eu falei, então você já achou a condução. Você entendeu? Essa pessoa não vai esquecer de mim nunca. Sim. Tá certo? Nem eu dele. E, aliás, já não nos havíamos esquecidos. A gente sabe que existe, né? E isso aí é o que é mais natural, sabe? Parece que na parte do agro a coisa flui com mais naturalidade. Perfeito. Tá? Na época da empresa, da CHF, teve algum momento que você, nas suas vendas de sal mineral, que você sentiu assim, isso aqui vai dar negócio, no comecinho, vai ser bom. Teve algum momento assim que você falou, putz, isso aqui é um negócio bom. É aqui que eu vou ficar. Exato. Chegou a ter. Chegou a ter que eu tive... Como é que foi isso aí? Um cliente, para o meu porte, um cliente chegar e falar assim, eu quero 250 toneladas para a semana que vem. E eu acionei os meus contatos todos, né? De fornecedor, gerentes de multinacionais, essa coisa. Falei, olha, eu estou com isso aqui. Vocês querem que eu continue, eu pare ou eu vou para outro? Não, nós vamos te aguentar por aí. Então tá bom, pode mandar. E eu falei, se for assim, eu vou, né? Mas aí acontecia muita intervenção de mercado, sabe? Muito produto de importação que tinha, microelementos, sabe? Você precisa de uma fonte de cobalto hoje, você precisa de uma fonte de cobre, era tudo importado. E criar dificuldade. Por quê? Porque isso daí já necessitava de um capital disponível muito alto. E esse capital eu nunca tive. Então eu trabalhei só com os contatos que a gente tinha, com a moral da seriedade no negócio. Mas chegou naquele tempo que, quando ela deu uma flutuadinha para baixo, eu falei, vou cair fora porque senão saio negativo disso e não posso. Entendeu? Mas chegou a vislumbrar
Por causa do quê? Por causa da qualidade do produto. Até hoje. Mesmo aqui em Marília, você encontra alguns criadores que falam: "Ô, você não vai voltar a fazer isso?" É uma questão de uns 30 dias atrás, um senhor me ligou do Pará. "Escuta, aquele produto que eu cheguei a comprar de você, você tem?" Eu falei: "Não, faz mais de 20 anos que eu parei." Como é que eu faço? Mas eu precisava aquilo e tal. Então eu dei uma orientação para ele, como é que ele deveria fazer e tal. Chamei o fornecedor, porque eu ainda tenho ele no contato, ele sabe que eu existo. Falei: "Olha, estou com essa situação assim, 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 assado." "Não, deixa que eu faça o contato." Falei: "Tudo bem, qualquer outra novidade você retorna para mim." Beleza. Negociaram, eu não abri a boca em nada. Quando foi uma semana depois, o cara me pediu o Pix, me mandou a comissãozinha e assim vai. E aí vai levando. Você vai Entendeu? levando, vai fazendo a... O francês que veio por indicação de um italiano, falou: "Vai lá, liga para esse cara aqui, que ele te acompanha." Então eu peguei o francês de São Paulo, fomos para Minas Gerais, ele foi lá para ver a fazenda, sabe? Uhum. Agora, e essas coisas mais. A gente que anda, eu falo porque já andei muita fazenda, o Roberto também já andou, já passamos muito aperto, né? Mas tem uns apertos que antigamente era mais difícil de passar, porque hoje você tem celular, Sim. você tem uns recursos mais diferentes. Antigamente, pô, você sair por uma estrada aí que às vezes você nem conhecia, não estava levando uma matula nem nada, e não tem um restaurante, você tem que procurar um lugar para comer. Já aconteceu muito com você isso aí, Furtado? Aconteceu. Bom, primeira coisa, nós não tínhamos Waze, não tinha Google Maps, não tinha. Bom, não tinha telefone celular. Aliás, não tinha nem os números de telefone dos outros lá. Mas você saía com um mapa da Geomapas, que era o mínimo que você tinha que ter. Certo? E quando você descobria que você, para chegar em tal lugar, você tinha mais 350 quilômetros para andar, era 10 horas da manhã, e você falava: "E agora? Eu vou almoçar aonde?" Então, aconteceu de eu parar em vários lugares e a pessoa se dispor, falar: "Não, o senhor quer ficar descansando um pouco aí? Eu vou fazer um almoço para o senhor almoça aqui." Várias vezes, entendeu? Então, eu lembro passando uma vez, chegando, nós estamos para cima de Monte Claro, lá em Minas. No norte de Minas, Montes No Claros. norte Montes de Claros, Minas. E uma curva lá, uma sombra, paramos. Eu tinha um companheiro e falamos: 1h30 da tarde, morrendo de fome. Nós pensamos que o senhor tinha um almoço aí." Ele falou assim: "Eu não tenho, mas se você esperar 40 minutos, eu faço." Da pouquinho eu já vi um moleque correndo atrás de um frango, destroncando frango, fazendo coisa. Quer dizer, todas essas coisas aconteceram. Quer dizer, nunca passamos aperto, mas não passamos necessidade. Sempre a gente conseguiu se virar. E às vezes dormi também. Dormi na caminhonete e dormi bastante. Porque ou o lugar que você ia para dormir não era adequado, ou não tinha nem inadequado. Então você tem que dormir na caminhonete. Isso aconteceu muito. Nossa Senhora. E desatolar a gente e os outros me desatolarem meu carro, ou eu ajudar a desatolar o do outro. Teve muito disso, muito. Ou ficar na estrada porque o da frente está atolado e não dá para passar. Também aconteceu. Dá saudade ou é melhor nem pensar? Veja, dá saudade por causa do seguinte: isso faz 40 anos, rapaz. Há 40 anos atrás o mundo era outro, a disposição era outra, a coragem era outra, né? O ímpeto era O outro. ímpeto era outro. Então, tudo é fácil, tudo passa a ser fácil. E outra, eu me espelhava muito nessas horas de dificuldade, quando em 53, 54, meu pai foi abrir uma fazenda no Paraná, lá no extremo noroeste. E pegava aqui onde eu nasci, na fazenda em Veracruz, um caminhão, lotava de coisa, 2 ou 3 companheiros, ia para lá. Era 3 dias para chegar lá.
E aí, quando ele chegava de viagem, ele ia contar do atoleiro na ida e depois contava do atoleiro na volta e tal. E 200 quilômetros para chegar em casa, teve ele o único piloto de um caminhão e teve uma apendicite suporada. Nossa Senhora. Vixe. Ó, Aí, meu, então a gente se estribava nessas dificuldades aí para falar, não, eu não sou mais mole do que ele, não. Entendeu? Eu tenho que mostrar ser Ô, duro. Furtado, você visitou, viajou para vários países. Você esteve na Rússia, você esteve na Inglaterra, você esteve na Escócia, tomou uísque feito lá No né? corote. No corote. O vô do amigo foi lá, puxou um corote como se fosse uma... É uma adega, né? E abriu o corotinho, pum, botou no... aquela noite eu fui convidado a ir pescar no Mar do Norte, junto com os parentes deles lá. Um frio desgraçado. E ele levou um corotinho de uísque. Quantos litros tinha, não sei. Só sei que nós estávamos uns 8, 10 nesse barco, e acabou o corote. pescando nesse Mar do Norte, um frio danado. Nunca passei um frio daquele. Amanheceu o dia, o corote estava vazio. Tava furado, Isso né? eu tenho certeza. Besteira. Isso eu tenho Mas certeza. agora me fala uma coisa, Furtado, você andou esses países todos, pôde conhecer, embora as viagens de negócio não são para passeio, Não né? são para passeio. Mas essa aí você passeou, porque você tá de barco não, mas tomando essa uísque veja com bem, corote. era uma viagem de negócio que eu tinha um negócio essa semana. Então hoje, por exemplo, tinha um negócio na quarta-feira e eu não podia vir embora, tinha que ficar porque na outra quarta eu tinha outro. Então o que eu ia fazer nesse meio de tempo? E não tinha zap para o meu assistente ou para o meu gerente ficar perguntando coisa e querendo resposta e eu perguntando, entendeu? Então você ficava assim praticamente isolado, né? Tá. O cara sabia que a gente não estava no escritório. Então nessas horas dava para fazer passeios. Essa da Escócia foi na época que eu estava na ICI e o cara que me recebeu lá é um cara que eu tinha recebido ele aqui. Funções análogas, né, em sites diferentes sites que eu falo, offices, né, os offices, os escritórios diferentes. Então era um companheirismo danado, né? Eu me lembro que lá eu tive que fazer, no sítio do vô desse rapaz, fizemos um carneiro no chão lá. Tive que fazer, você vai fazer um carneiro pro meu vô. Falei, tá bom, cadê o carneiro? Ele falou, meu vô tem. Falei, então tá bom, então traz lá que nós vamos fazer esse carneiro. Então, deixa eu, nesse meio, nessas todas as histórias tal que a gente viu aí, que a gente acompanhou, hoje, se você for falar assim para alguém, o investimento, a pessoa tem que investir em algo. Você diria que é investir em quem? Pessoas, experiências, em contato? O que é o... Veja só, eu me espelho muito. Quem não se espelha no pai ou na mãe, né? Meu pai tinha umas coisas que muito simples. Ele falava assim: olha, é melhor andar à toa do que ficar parado à toa. Uhum. Outra coisa que ele falava era o seguinte: uma pessoa viajada é mais sabida. Entendeu? Simplicidade para falar uma coisa importante, hein? Então, por quê? Porque você vai adquirindo conhecimento da cultura, você vai conhecendo as pessoas, né? O mesmo tempero do feijão aqui não é o mesmo de Minas Gerais. Começa por aí. Do Paraná, então, nem se fala. Tá certo? E do Carioca, então, mais ainda. Certo? Então, você vai conhecendo essas diferenças. Eu lembro que uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui para o Rio de Janeiro, eu não me lembro exatamente, não lembro a data exatamente, mas eu e um amigo embarcamos, pegamos a ponte aérea em São Paulo e fomos assistir um jogo do Brasil e Inglaterra, no Maracanã. A Rainha Elizabeth estava lá. E um amigo mais viajado, vamos dizer assim, quando deu fome mesmo lá no Rio, bem antes do jogo,
Falou, vamos procurar um restaurante aí e tal, quero comer um churrasco. Esse amigo já falou assim, ó, pelo menos lá para aquela época, falou assim, a coisa que você pede por último aqui no Rio de Janeiro é churrasco. Tá bom, não pedimos churrasco, comemos um belo peixe, mas não comemos churrasco. Porque, de fato, da outra vez eu não lembrei disso e fui comer um churrasco, meu Deus do céu. Lembrou do seu amigo? Lembrei do meu amigo. Ô, Furtado, o Tom Jobim falava uma coisa, salvo algum engano meu. A fala dele era a seguinte: o Brasil é bom. Não, os Estados Unidos é bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Você que viajou muito, você concorda com a frase? Depois de viajar tanto, o Brasil ainda é o lugar? Era bom voltar para o Brasil? Veja bem, ele só não é melhor porque, se você for fazer uma análise dos tempos, o Brasil é novo. Uhum. Sim. O Brasil é muito novo. Hoje você vê problemas sociais nos Estados Unidos, você vê problemas sociais abundantes na Europa. Tá? Nós temos a questão aqui do menor infrator e tal. Você está vendo as manchetes lá da Itália? Você está vendo as manchetes lá da França, da Alemanha? Lá não são só mais os menores infratores, tem os maiores infratores também. Alerta em metrô, em aeroporto, em tudo quanto é lugar de aglomeração. Agora, o que me entusiasma é que aqui tem muito por fazer. Dá para você criar 1 milhão de novidades, ainda é muito, muito, muito. O Brasil é o país da cobiçadeiro. oportunidade, né? Porque Dá aqui oportunidade, dá chance. O Brasil é solo fértil para tudo. Exatamente. Para tudo. Eu me lembro, uma vez eu desci em Portugal e peguei um carro e comecei a andar e vi um cara semeando lá, eu parei, olhei a terra, falei, meu Deus do céu, como é que eles plantam aqui? Entendeu? Uhum. Falei, nossa, e plantam, e colhem, e produzem. E aqui, nessa época, eu estava mexendo com o tal departamento agrícola da STI, e um dia fomos para o Mato Grosso. E o engenheiro agrônomo, chefe do departamento agrícola, na época, mostrando para mim, falou assim, isso aqui, rapaz do céu, é tão bom. Nós estávamos lá perto da Nova Mutum, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde ali. Eu falei, mas peraí, estão plantando um arroz aí, mas estou achando esse arroz tão... Ele falou, não, é porque derrubaram esse cerrado aqui e soltaram a semente de qualquer jeito. Você vai ver isso aqui. Eu te pergunto, não precisa ir longe. Como é que está aquilo lá hoje? Uhum. É um espetáculo. Exatamente. Você entendeu? Eu lembro que eu fui para a Alta Floresta em 1978 e peguei um táxi aéreo em Cuiabá. E fomos. Eu não conhecia nada lá. O amigo falou assim, isso aqui, ó, daqui até os próximos 30 minutos é de um banco. O banco comprou isso aí, ganhou a concessão, sei lá. E eles vão abrir isso aqui tudo para agricultura. Tá bom, que seja. E eu, nesse aspecto, estava mais acostumado aqui com Paraná, né? Os nossos pés de serra por aqui. Falei, será que vira? Mas quem era eu para falar isso? Uhum. Né? Podia pensar, podia imaginar, e podia até perder a oportunidade por achar que aquilo não iria funcionar, certo? Agora, veja bem lá na Nova Mutum, outro dia eu passei, tem lá uma granja de porco com 20 mil matrizes. Nem na Holanda tem uma granja dessa, nem na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tem uma granja desse tamanho, entendeu? Uhum. Então, e quando a gente vê, quando a gente sabe que você está usando, está longe ainda de ser 10% do nosso espaço, Pois é. ô meu, você não tem que explorar outras áreas, não, você tem que ficar aqui. Aliás,
Se quiser explorar mais, tem que trazer gente de fora. E agora nós estamos partindo já quase para o finalzinho aqui. Nesse pensamento, hoje tem a moçada formando, que estão aí e tal. O que você falaria para a pessoa que está saindo agora da faculdade, tentando pensar alguma coisa no agronegócio? O que você fala assim, ó, invista nisso que isso vai dar certo? Qual é a sua dica para essa pessoa? E depois eu quero te fazer uma outra pergunta para a gente... A primeira coisa, a gente tem que aprender a fazer algo e fazer bem feito. Seja fazer essa caneca, seja fazer esse microfone, o que você se identificar para fazer bem feito. E você perseverar naquilo. Eu cito como exemplo... Entregar mais do que pede, né? Vamos falar assim, né? Sim. E se aperfeiçoar dia a dia, porque sempre tem novidade. Outra coisa, não vai se formar aqui no grande centro e ficar querendo se alocar, trabalhar, desenvolver o teu trabalho por aqui. Principalmente quando você pensa de agro, você tem que ir e estar disposto a ir longe. Tá? Você tem que estar disposto a ir longe. E a gente tem alguns exemplos de amigos que foram tão longe que nunca mais voltaram. E você pergunta para ele não quer voltar. Entendeu? Por quê? Porque encontrou a fonte. Então, se aqui está já espolhado, você tem que ir para um lugar novo. Certo? Eu me lembro de cidades como essas que eu falei, principalmente do Mato Grosso, de que 70, 78 tinha 5 mil habitantes. Quantos habitantes tem Sinop hoje? Quantos habitantes tem Lucas do Rio Verde? Eu me lembro que uma vez, aí pelos idos de 58, 57, meu pai pegou um jipe e foi em Dourados ver uma propriedade. E veio falando que, nossa, que Dourados, que cidadezinha gostosa, mas que lugar bom. Tá? Olha, tem 12 mil habitantes lá. Hoje Dourados tem o quê? 300 mil habitantes, eu acho. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você é bom de conta? Razoável. Você consegue calcular para mim quanto vale todas as experiências que você teve e as amizades que você encontrou nesse meio? Quanto que vale isso? Dá para calcular? É muito grande. Sabe por quê? Essa história de ir longe, também eu tinha um irmão que só gostava de ficar longe. Quando foi para servir o exército, o pai ia lá falar com o coronel para não deixar ir, para não ir. Ele chegou na vez dele e falou, não, eu quero ir para o exército. Ficou Corumbá um ano e pouco, porque pegou a Revolução de 64. Aí veio... Um dia eu estava, isso em 1980, eu estava na Finlândia, um frio desgraçado, e passei lá em Helsinki, onde o japonês nosso aqui ganhou a primeira medalha olímpica de natação, lembra? Tetsuo Okamoto. E eu peguei um cartão postal, que é o que tinha na época, e mandei para esse meu irmão, ele morando aqui, em Veracruz. Aí, tempos depois, ele falou assim, puxa vida, mas que lugar bom, né? Eu falei, bom? Aqui lá você não vê sol, você não vê terra, só é gelo. O pau mais grosso lá dá 4 polegadas de diâmetro. E ele insistia que era bom, era bom, era bom. Eu falei, mas por que você acha que é bom? Ele falou assim, porque é longe. Tanto é que ele foi há mais de 40 anos atrás, ele foi para o Acre. A família dele está todinha lá, ele faleceu faz pouco tempo. A família dele está toda lá, se desenvolvendo lá, professoras universitárias, formadas, doutoradas, está tudo lá, sabe? E se ele fica por aqui, as meninas dele, os filhos, não teriam conquistado o que conquistaram. E ele talvez ficasse frustrado por não ter ido longe. Lógico. Teria ficado frustradíssimo. Então, a outra coisa que eu falo para os jovens é que é o país de oportunidade, mas não procura ficar perto, não. Tem que andar, tem que ir longe, tem que
procurar essa oportunidade. Cobra que não anda, não engole sapo. Cobra que não anda, não engole sapo. Outra coisa é o seguinte, quanto vale essas amizades todas? Bom, eu acho que eu sou um sobrevivente por causa das minhas amizades. Ah, acabou o dinheiro. Bom, acabou o dinheiro, eu não vou morrer de fome. Eu tenho certeza que eu não vou morrer de fome. Entendeu como é que é? Esse é o mínimo que você tem. Não é verdade? Uhum, Esse sim, é o mínimo. exatamente. Tá? Então, o valor disso é aquela história. Ontem estava uma baita de uma noite. E hoje cedo estava uma baita de uma manhã. É isso aí a vida. É isso aí. Anoitece, mas amanhece. Exatamente. Entendeu? Esse é o. Eu queria aqui agradecer a sua presença, que nós estamos terminando aqui. Agradecer para contar um pouquinho da história. Aqui nós vamos longe você ficar contando história, vamos né? aqui dar capítulos. É. Eu não falei do Toro Limousin, meu, que foi campeão. Não, tem muita história. É, Não, bom, não, deixa para Deixa pra Vamos fazer próxima. mais, vamos Pra fazer próximo deixar para a episódio. próxima fase, porque a gente está sempre disponível e, se Deus quiser, estaremos vivos, né? Tá, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, eu queria te agradecer. Obrigado Eu aí pela fico presença. feliz da presença. Walter, os amigos. E quem quiser comprar o seu porco no rolete, é só entrar No MF Rural. mfrural.com.br barra porcobelo, né? Barra Porco Belo. Aquilo lá ficou, sem querer, querendo, ficou o meio de vida. Muito bom. Despretensiosamente, contrariando as ideias de alguns que disseram, não, isso aí você não pode fazer disso um meio de vida. Bom, primeiro, eu não quero fazer disso um meio de vida. Agora, contrariando, eu virou um meio de vida. Que bom. É isso aí. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.